Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte do Eterno em nome de Jesus Cristo. Você sabia que Satanás tem um trono na terra? É isso mesmo que você ouviu. Satanás tem um trono instalado na terra. É sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Às vezes você pode estar se perguntando: por que o diabo teria um trono na terra? Existem vários motivos que poderiam explicar isso, mas eu vou ressaltar aqui dois. Primeiro, que o diabo teria um trono na terra simplesmente para copiar a Deus. Ele quis ser Deus e quis ser semelhante ao Altíssimo desde o princípio. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. O segundo motivo que explicaria o porquê o diabo teria um trono na terra seria simplesmente pelo fato de que, depois que o diabo fez Adão cair no jardim do Éden, Satanás passa a ser o Deus desse mundo após a queda de Adão. Uma vez sendo o Deus desse mundo, com certeza o diabo faria um trono para se assentar em seu reino. O Deus desse mundo caído é Satanás. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Uma vez explicado e entendido os motivos do porquê Satanás teria um trono na terra, fica a pergunta que não quer calar: onde seria o trono de Satanás na terra? Desde o começo da história da humanidade, o trono de Satanás existe na terra. Uma coisa é fato: o trono de Satanás sempre esteve em um lugar ligado à idolatria, ao paganismo e à profanação mundial. Após o dilúvio, no recomeço da terra, Nimrod foi o primeiro homem a se tornar rei e instrumento de Satanás na terra. Sob a influência de Satanás, Nimrod constrói as primeiras cidades do mundo após o dilúvio, e a maior delas era Babilônia. Babilônia era na antiguidade a capital mundial do pecado. A expressão 7 pecados capitais foi criada no mundo por causa de Babilônia. Babilônia era na antiguidade a capital mundial da idolatria. Babilônia era na antiguidade a capital mundial do paganismo. Babilônia era na antiguidade a capital mundial da profanação. É por esse motivo que as Escrituras chamam Babilônia de a mãe de toda a prostituição e das abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. No livro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade de Jerusalém e levou os utensílios da casa de Deus para a Babilônia, onde era a casa do Deus de Nabucodonosor. Sabemos muito bem que o Deus de Nabucodonosor era Satanás. Portanto, o texto de Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz, em outras palavras, que o trono de Satanás, que era o Deus de Nabucodonosor, estava em Babilônia. Toda profanação, idolatria e paganismo no mundo partiam de Babilônia na antiguidade. Com o passar dos séculos, Satanás muda o lugar do seu trono na terra. O império da Babilônia perde a sua força e novos impérios passam a comandar o mundo. De Babilônia, o trono de Satanás foi transferido para Pérgamo, na Turquia.
Quando Deus revelou o livro de Apocalipse ao apóstolo João, Deus revelou a João onde estava o trono de Satanás naquela época. Vejamos o que diz em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O texto é muito bem claro, não é mesmo? Ao dar a revelação ao apóstolo João a respeito da igreja de Pérgamo, Deus revela a João que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. Portanto, da Babilônia, ao longo dos séculos, o trono de Satanás foi transferido para Pérgamo, na Turquia, nos dias em que Jesus Cristo esteve encarnado na terra, e nos dias dos apóstolos, o trono de Satanás se encontrava em Pérgamo, na Turquia. Em Pérgamo havia um gigantesco altar que foi construído para adoração a Zeus. Naquele momento da história, Pérgamo havia se tornado a capital da idolatria, do paganismo e da profanação mundial. Todos os princípios da idolatria e da profanação babilônica tinham sido transferidos para Pérgamo, na Turquia. Porém, o trono de Satanás mudaria de local por mais uma vez. Séculos mais tarde, a capital da profanação mundial teria sua última sede em Roma. O capítulo 17 de Apocalipse fala tanto da Babilônia como a mãe de todas as meretrizes, como também aponta para a cidade que guardaria toda a profanação que era praticada em Babilônia para o fim dos tempos. Vejamos o que diz as Escrituras em Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Para quem não sabe, um dos significados de mulher dentro da Bíblia é de igreja. Porém, a igreja que é mencionada aqui em Apocalipse 17 é uma falsa igreja, uma grande instituição, mas que é falsa, que é prostituta, porque tem as práticas de Babilônia. Mais à frente, no mesmo capítulo 17 de Apocalipse, o texto vai dizer aonde está a sede que simboliza essa mulher que é uma falsa igreja. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz que a mulher embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus Cristo está assentada sobre 7 montes. Historicamente, a cidade que é conhecida por ter sido construída sobre 7 montes é justamente Roma. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, ou a cidade dos 7 montes. Uma outra característica que prova que é Roma, no texto de Apocalipse capítulo 17, versículo 9, é que a mulher que simboliza essa falsa igreja está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus Cristo. Para quem não sabe, a instituição que mais matou cristãos no mundo, na história, foi a Igreja Católica Romana. Isso é história. Qualquer livro de história mostra isso. A história conta que o sangue chegou a dar nos tornozelos dentro do Coliseu de tanto cristão que foi morto naquela arena. Portanto, Roma tem sim nas mãos muito sangue de cristãos e pessoas que morreram por causa do nome de Jesus Cristo. Documentos históricos da própria Igreja Católica relata que em 1200 anos de governo pelo mundo afora, Roma tenha matado em torno de 75 milhões de pessoas através da Inquisição.
Portanto, desde o surgimento do Império Romano até os dias de hoje, o trono de Satanás se encontra em Roma. Há muito tempo, Roma é a sede da idolatria, do paganismo e da profanação mundial. A maior instituição religiosa do mundo é Roma. Roma preserva toda a idolatria e profanação que Babilônia praticava. A adoração ao sol surgiu na Babilônia e se encontra em Roma atualmente. As roupas sacerdotais representam Babilônia até os dias de hoje. A simbologia dos altares pagãos erguidos ao diabo adorna os seus templos com ouro, pedras preciosas e pérolas. Se você pegar o que era praticado na Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, e comparar com Roma hoje, você vai perceber que está tudo em Roma. Toda a idolatria, todo o paganismo e toda a profanação que Babilônia praticava está hoje em Roma. Essa é a saga do trono de Satanás na terra. A princípio, o trono de Satanás foi instalado em Babilônia, que foi a mãe de todas as meretrizes, idolatria e profanação. Depois de Babilônia, o trono de Satanás foi transferido para Pérgamo, onde foi constatado, através das Escrituras, que nos dias dos apóstolos, o trono de Satanás estava em Pérgamo, na Turquia. E por último, o trono de Satanás foi transferido para Roma e se encontra lá até os dias de hoje. É por isso que o falso profeta, que vai conduzir as pessoas do mundo a aceitarem o anticristo, virá de Roma. O anticristo é um personagem político, será uma espécie de presidente mundial. Agora, o falso profeta, que vai levar as pessoas do mundo a adorarem o anticristo, virá de Roma. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.